Então vamos estar aí juntos, o tema é assim na terra como no céu, está lá em Mateus capítulo 6, verso 10, né? Esse tema sobre assim na terra como no céu, está lá no versículo 10 de Mateus 6, que diz assim o texto: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E ele tem 3 momentos o texto, né? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, e assim na terra como no céu. Eu não sei qual foi a intenção do pastor Luizinho de colocar só o assim na terra como no céu, né? Eu acho que ele queria dar um trabalho para os irmãos. Mas assim na terra como no céu é algo muito importante. Porque para a gente falar assim na terra como no céu, nós vamos ter que entender pelo menos um pouco de como é no céu. Você sabe como é no céu? Aí você vai dizer não, porque você nunca foi, né? A gente não foi. Mas a palavra de Deus, graças a Deus, graças a Ele, nos dá alguns momentos assim, para a gente ter um deleite, saber de algo que está lá no céu. Porque o céu é muito mais do que a gente imagina, do que a gente pensa, do que a gente tem noção, tá? Tem muita gente que tem uma ideia de que no céu a eternidade vai ser algo monótono. Monótono é essa vida que a gente leva aqui, você nem imagina. No céu haverá uma intensidade muito maior. Mas para a gente entender um pouco mais do céu, para poder chegarmos assim na terra, eu queria que você abrisse sua Bíblia em Isaías capítulo 6, versos 1 a 3. Isaías capítulo 6, versos 1 a 3. E diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Primeiro nós percebemos aqui, pela visão de Isaías, que lá no céu tem um trono especial, e tem um Senhor especial, um Deus todo-poderoso assentado neste trono. E diz que a aba das suas vestes enchia o templo, lá onde estava o trono. E a aba das vestes é algo mais ou menos que ficava aqui na região peitoral, e ele diz que esta aba, ela enchia toda a região que estava ali assentado o Deus Todo-Poderoso, e falava então desta glória. E diz no versículo 2, acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E diz que proclamavam uns aos outros. Os serafins proclamavam uns aos outros. Eles não estavam proclamando para Deus. Ele estava dizendo um para o outro. Ele dizia assim: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Então eles dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor, olhando um para o outro. E nós precisamos aprender, muitas vezes a gente só diz Santo, Santo, olhando para baixo, de olho fechado. Mas nós nunca nos acostumamos, nos habituamos a dizer para quem está do nosso lado, para os irmãos, está dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, né? E dizer que a terra vai estar cheia da sua glória, como está cheia da glória do Senhor no céu. É assim que nós precisamos dizer, né? Mas, falando mais a respeito de céu, a gente sai de Isaías e vamos a Apocalipse no capítulo 4. E diz assim: depois dessas coisas olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. Tinha uma porta aberta lá no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, era Jesus falando com João, e dizendo assim: suba para cá, suba para cá. Eu sei que a gente não quer ouvir essa voz agora, a gente sabe por quê, né? Mas aqui era numa revelação, numa visão, no momento em que ele tinha uma missão para cumprir, no momento auge do evangelho, e aí ele diz: suba para cá, né? E lhe mostrarei o que deve acontecer depois disso.
Aí vamos ver o que tem lá pelo céu, aqui conforme a visão de João. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava assentado alguém. Então note nesse texto que a palavra do Senhor fala algo para nós muito importante, para que você tenha contato, para que você tenha um pouco mais de dimensão do que é o céu, de como é o céu. Entenda que você tem que ser tomado pelo Espírito. Então não é simplesmente dizer que você tem o Espírito, mas é ser tomado, é ser cheio do Espírito Santo. E nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, amém? Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris parecendo uma esmeralda circundava o trono. Haviam cores, era colorido, haviam pedras preciosas no céu, havia uma fartura, havia uma diversidade de coisas gloriosas ali. E diz o versículo 4, ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentados neles haviam 24 anciãos, e eles estavam vestidos de branco e tinham na cabeça coroas de ouro. Essa coroa de ouro, gente, essa palavra é Stéphanos no grego, que quer dizer coroa de vencedores, tá? São coroas de ouro daqueles que são vencedores. Todo aquele que perseverar até o fim, esse receberá a coroa de vencedor e estará para sempre na eternidade com o nosso Deus. E nós precisamos já receber aqui na terra, assim como está sendo anunciado lá no céu, assim como João falou lá no céu, amém? Do trono saíam relâmpagos, trovões, visões, vozes. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Então do trono lá no céu havia uma grande movimentação de energia, de força, de poder, de glória. Que se a gente vê isso agora, aqui a gente vai correr espantado. Porque a gente muitas vezes tem medo da própria sombra. Tem gente que passa a noite todinha acordado porque ele viu refletir a sua sombra em algum canto e ele está preocupado de ser alguma coisa. Se aconteceu com você, não precisa se denunciar, mas acontece com muita gente. Também, diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. Vai encontrar alguém assim mais tarde no caminho de casa, um ser vivente desta natureza, para você não dizer que é coisa do demônio, mas não é. É a glória de Deus, são seres espirituais que nós precisamos nos habituar, nós precisamos sair, nós queremos dizer, faça a tua vontade assim na terra como é lá no céu, mas a gente tem que trazer o céu até nós, e trazendo o céu até nós, nós vamos ver coisas muito diferentes. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. E como falava lá em Isaías, né, dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Esses aqui não estão na mesma condição daqueles, porque aqueles estavam olhando um para os outros, anunciando quem é Ele, o Senhor. Mas esses aqui estão anunciando dia e noite a profecia daquele que era, que é e que vem. Porque Jesus vem. Jesus vem. Amém? E aqui nós então percebemos a respeito destas coroas. Nós vimos esses anciãos que representam o povo, tá? Louvando o Senhor, diante do Senhor. Nós estamos vendo uma coisa também muito importante neste capítulo a respeito do céu.
e a respeito das pessoas que estão lá. Vocês lembram que eles tinham umas coroas, né? Que são coroas de ouros e coroas de vencedores. Mas, meus queridos, a palavra de Deus diz lá no versículo 10, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. E olha o que é que acontece, eles lançam suas coroas diante do trono. Sabe o que é? Eles receberam algo muito importante e valioso, que é uma coroa de ouro, falando das suas vitórias. Mas deixa-me dizer uma coisa, quando Deus se apresenta, quando se tem consciência de quem é Deus, quando você sabe quem é Deus, as coroas que você tem, o que tem valor para você não faz sentido. Você lança diante dele. Eles pegaram o que tinham de mais valioso, que eram as coroas que tinham na cabeça de serem vitoriosos, e lançaram aos pés do Senhor, porque eles preferem adorar o Senhor do que ter aquele instrumento consigo. Muitas vezes nós queremos ter as nossas coroas. Pode ser até de ferro enferrujado, mas a gente quer ter. A gente não quer se livrar dela. Muitas vezes é o nosso ministério, é o nosso dom, que ninguém pode mexer. Muitas vezes a gente se agarra com certas coisas. A gente sai da igreja por causa de qualquer picuinha, né? Qualquer coisa dessa natureza. A gente fica com raiva do pastor. O pastor, coitado, não faz nada, procura orar dia e noite. Não estou falando só do Luizinho, que é meu irmão, não. Mas eu vejo por aí os coitados sofrendo, lutando pelas vidas, trabalhando. E as pessoas ainda são ingratas. Qualquer coisa que dá na cabeça vão embora, não diz nem muito obrigado, tá? Porque elas valorizam uma coroa de egoísmo que carregam dentro de si. Aí a gente entra em conflito. A presença de Deus, quando a gente assim age, aqueles homens cheios da glória de Deus, sendo vencedores, no entanto, eles entregam o que tem de mais valioso, que foi o prêmio de ter chegado até lá, e que Deus deu, mas ele disse, o maior prêmio que eu tenho é estar diante do Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir, aquele que faz existir o que não existe. Esse é o nome dele. Então que a gente possa estar entendendo como é no céu. Tem glória, tem harmonia, tem poder, tem majestade. Mas tem humildade, tem reconhecimento. E quando a gente quer chamar para a terra, nós precisamos entender que estas coisas devem acompanhar os nossos passos. A gente deve já lançar as nossas coroas aqui da terra e dizer, Senhor, eis-me aqui. Quando nós chamamos Deus, é porque nós somos seu povo. Quando nós chamamos Pai, é porque somos seus filhos, né? E quando chamamos Senhor, é porque nós somos servos. Na maioria das vezes, nós chamamos Senhor. Já percebeu? Mas onde está a nossa qualidade de servo? Porque o servo não tem que dar opinião. Servo não tem que estar dizendo como é para fazer. Servo tem que cumprir a missão que é dada. Não tem essa história, porque o sol está quente, porque a estrada é longa, porque tem pouca água, porque está fazendo calor na igreja. Não, o servo do Senhor, ele cumpre aquilo que o Senhor manda e está acabado, ninguém diz nada. Mas a gente tem uma mania feia de querer dizer para o Senhor, isso eu não vou fazer. Eu fazer isso aí? Pois então, no capítulo 5, continuamos vendo um pouco mais sobre o céu. E diz assim, então, vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz, quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que podia abrir o livro, ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos.
Então vi um cordeiro que parecia ter estado morto de pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. E ele tinha 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava assentado no trono. Ao receber os 4 seres viventes e os 24 anciãos, prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Olha aqui uma coisa importante. Tinha uma harpa porque tinha música. Amém? Amém. Glória a Deus. Tem que ter música. Música faz parte. Tem gente que diz, eu não aguento mais tanta música. Pois, meu amigo, música faz parte da glória de Deus. É um ornamento da glória de Deus. Música é algo especial. Glória a Deus. Mas ele diz também, continuando onde é que eu estou, aqui no 8, né? E cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Deu para imaginar o que é? No céu, cada oração sincera que você faz, ela chega à presença do Senhor. E pela palavra de Deus, quem leva as suas orações são os anjos. E pela palavra de Deus, esses anjos levam em taças de ouro à presença do Senhor. Então, quando você ora, não acha que você está fazendo apenas um ritual, mas você está fazendo algo grandioso, extraordinário, que isso chega até o trono da glória de Deus. Cada oração nossa feita na terra, ela chega à presença de Deus. Aleluia! Glória seja o Senhor nosso Deus. Por isso se alegra quando você fala com Ele. Por isso não tenha tempo de sair da presença dEle. Por isso você levante a sua voz, mas não com lamúrias, com lastimações, com murmurações. Mas levante a sua voz e fale com o seu teu Deus. Porque os anjos estão ali ao teu lado, carregando as taças. Você pode até não ver, e você também pode ver se você abrir bem os teus olhos espirituais. E você vai ver os anjos colocando as orações nas taças e levando a presença de Deus. E o teu Deus há de trazer resposta. Aleluia. Louvado é o Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de ser e que há de vir. Não há igual a Ele, não há semelhante a Ele. Glória seja o nome dEle. Aleluia, aleluia. E Ele continua dizendo, e eles cantavam um novo cântico. Tu és digno de receber o livro e abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos. Não são poucos anjos. A gente só lembra de Gabriel, ou quando muito de Miguel, mas aí é só o começo da história. Aqui fala que ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões, não dá nem para a gente contar, né? Eles, e diz mais, eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos. Olha, essa multidão de milhares e milhares de milhões, a palavra de Deus diz que se acercava do trono do Senhor nosso Deus. Olha que coisa gloriosa lá no céu. E esses anjos, nós vamos entender até o final. Não sai daí, porque você vai entender algo sobre estes anjos. Amém? Então se liga, não dorme, não deixa ninguém dormir. Aqui são seres. Além do ser humano, existem outros seres, tá? Existem os anjos, são mensageiros, eles estão a serviço do Senhor. Nós vimos os serafins, né? Serafins, eles são seres que são incandescentes, eles são acesos, eles estão tão próximos de Deus, que a glória de Deus é tão grande sobre eles, que elas refletem, então eles são chamados de serafins, porque eles refletem a glória de Deus, e eles são incandescentes, porque esta é o significado da palavra seraf. Serafim é o plural, né?
E a gente é porque traz para o português, chama serafins para dizer serafim, lá no grego, lá no hebraico. Mas são como cheio de fogos, são seres que brilham, tá? E a glória de Deus está lá no céu. E também tem os querubins, né? Os querubins quer dizer, aqueles que são achegados, tem um grupo especial diante do Senhor, que são achegados a Ele, são próximos, eles estão lá com o Senhor todo o tempo. Porque há um dinamismo no céu que a gente não imagina. Há muita coisa acontecendo no céu agora que a gente nem imagina. A gente sabe que está acontecendo muita coisa na terra agora. Tem muitas pessoas orando, tem muitas pessoas profetizando, tem pessoas recebendo Jesus agora. A gente sabe que a gente só fala que tem violência, que tem desgraça, que tem miséria, que tem tomada de poder, mas tem muita glória de Deus acontecendo agora também aqui na terra. É isso refletindo o que já está acontecendo no céu. Em alguns lugares já está na terra como é no céu, porque Deus tem preparado um povo para subir, e é isso que está acontecendo, amém? Glória a Deus. E lá em Ezequiel, no capítulo 1, versos 15 a 21, fala um tipo de ser que é muito estranho, viu? Muito estranho. Não é nem um drone, a gente já se acostumou, né? Aliás, pro lado da Paraíba, lá do amigo Valdécio, numa cidadezinha lá, o pessoal resolveu dar uma rajada com um bocado de drone lá, o povo saiu espantado dizendo que estava chegando um monte de disco voador. Eu vi a reportagem, viu? Porque era algo estranho para eles. Mas, quando você lê lá em Ezequiel, você vai encontrar umas rodas que acompanham o anjo. Para onde ele vai, a roda vai. Essa roda tem o nome de Ofanim, tá? Então, nesse momento, nós percebemos que há lá no céu, a gente tem, assim, um pouco de conhecimento. Mas se você entrar no Espírito Santo e navegar no Espírito Santo, você vai conseguir ir mais além no céu e ver outras coisas extraordinárias. E ver acontecendo aqui também, certo? Então, ó, vimos que no céu há muito louvor, há muita adoração, abundância da glória de Deus, há respeito e há muita intensidade. Há respeito e há muita intensidade, tá? Então, assim na terra como no céu, é trazer toda essa presença para a terra, para trazer para perto de nós e quem sabe trazer para dentro de nós, né? O texto de Mateus 6,10, no final do versículo, ele está inserido lá em Mateus 6, 9 a 13. Que nós vamos conhecer um pouquinho dele, né? Eu tenho tido certa dificuldade, eu tenho maior vontade de falar pouco. Eu até procuro, mas o Senhor, quando me dá essa oportunidade de ser instrumento nas mãos dele, a gente começa a beber das coisas celestiais, né? E aí vai, viu? Amém? Mateus 6,33 diz algo especial, diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, porque é a primeira parte do 6,10, né? Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. A gente precisa aprender a não se preocupar com as coisas dessa terra. Eu sei que tem pessoas aqui passando problemas sérios. Eu sei que tem pessoas aqui que muitas vezes chegam desanimadas. Eu sei que muitas vezes a gente está pregando e tem pessoas que chegam e estão ali querendo dar fim à sua vida. Porque a alimentação que ela está recebendo não é uma alimentação que vem do nosso eterno Pai, da glória de Deus. Mas quando ele diz, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, começa a fazer mudança nas nossas vidas. A palavra reino, ela aparece no Novo Testamento 164 vezes, 120 nos Evangelhos, porque o reino é o compromisso, né? João Batista chegou dizendo, o reino de Deus é chegado. Jesus Cristo chega a se confundir com o reino, porque ele diz, quando disser o reino está ali, não vá atrás, porque o reino está dentro de vós.
muitas vezes ele se mistura o reino com ele mesmo, Jesus, porque ele estando dentro de nós, Jesus, o reino dele está em nós. Colossenses capítulo 1, versos 12 e 13, diz assim: dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Ele nos transportou, Deus resgatou cada um daqueles que recebe Jesus Cristo na sua vida. Ele resgata, ele transporta do domínio do império das trevas. Por isso, meu irmão, quero dizer uma coisa: se você está preso a Satanás, ao pecado, não consegue se livrar, corra, peça ajuda urgente, porque você ainda não permitiu que Jesus entrasse na sua vida. Você se convencionou, você se convenceu que ele salva, mas não se entregou. O que Deus mais quer de nós, como foi dito no início da meditação, ele quer que a gente se entregue. Nós entregamos, mas só se completa se nós nos entregarmos. Então muitas vezes a gente está preso ao pecado, porque nós ainda não somos de Jesus Cristo. Ele não nos tem. Por isso muita gente vive no pecado. Por isso muita gente abre computador, televisão, abre celular e vai ver pornografia. Eu vou dar um conselho aqui para as irmãs casadas: se seu marido estiver muito silenciosinho olhando para o celular, corra e tome o celular da mão dele. Ele não está vendo coisa boa. Até porque para dentro de casa não é para ninguém estar vendo celular, né? Só se estiver trabalhando, e isso são raríssimos. É só uma dica, mas não desconfia dele não, viu? A forma de se experimentar o que está no céu é como está lá em Romanos 12, 2. Romanos 12, 2, ele então vai trazer algo, uma chave que abre uma porta para a gente entender algumas coisas, tá? Deus tem falado para muitos pastores em todas as partes deste planeta que não é um ajuntamento religioso que ele quer, não é uma intelectualidade, não é um conhecimento humano. O que ele quer é um esvaziamento de si mesmo e o enchimento da presença dele. É você se dar e se doar para a pessoa que está do seu lado, não cobrar dela. Então Romanos ele começa a abrir uma chave para nós a respeito disso, para entendermos como trazer o que está no céu para estar na terra. E ele diz assim, olha: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas é uma chave que ele está trazendo. Mas olha direitinho para o texto, que ele vai dizer uma coisa muito especial para mim e para você. É que a gente não consegue renovar a mente trazendo apenas influências da terra. Nem que seja um pastor que prega bem, nem que seja palavras boas. Porque tudo que vem da terra, ainda que seja bom, é só um confronto com o que nós temos de ruim, muda por alguns instantes. Por que é que muitas vezes a gente vai a um culto, sai morto de feliz, foi agradável, mas no outro dia a gente está triste de novo? Porque a mente não renovou. Ela teve um confronto de palavra, que em determinados momentos trouxe um efeito. Somente vindo do céu, através do Espírito Santo, que foi derramado no dia de Pentecostes, conforme Jesus falou, só esse Espírito Santo é capaz de trazer uma palavra para povoar nossa mente e tirar exatamente todas as concepções terrenas que nós temos, tá? A mente não se renova apenas trocando informações nela.
mas é preciso algo mais forte para sobrepor o que já existe dentro do nosso entendimento. É preciso buscarmos o Espírito Santo. É preciso estarmos diante do Espírito de Deus, e Ele está na terra. Ele está agindo aqui. Jesus disse que o mundo jaz no maligno. Mas quando Jesus disse que o mundo jaz no maligno, Ele disse que tem um maligno que vai pintar e bordar de todo jeito. Mas tem um que detém, e esse que detém é o Espírito Santo. E este Espírito Santo está agindo hoje. Ele tem liberdade para agir. E Ele quer encher tua vida. Uma pessoa que não tem o Espírito Santo é como o versículo 2 de Gênesis. A terra era sem forma e vazia, e havia abismo. Quando o ser humano não tem Deus na sua vida, quando ele não tem Jesus Cristo, ele é uma pessoa vazia e tem um abismo dentro dele. Precisa receber a presença do Deus para tornar forma e vazia, para tornar forma e com essência, preenchido. Obrigado. Romanos 10:17 vai dizer: consequentemente a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Quando a mensagem é falada pelo Espírito Santo, ela toca e transforma, né? Porque diz que a fé vem pelo ouvir. Mas eu quero ir mais longe, e eu vou dizer sem medo de estar dizendo heresia. Não é só pelo ouvir, mas pelo ver. Porque quando a gente vê uma pessoa orando por outra, a gente não está nem ouvindo e está vendo a operação de Deus e a outra chorando, a gente sente algo acontecendo dentro de nós, porque ela vem pelo ver também. A fé, ela vem pelo ouvir e ela vem pelo ver. E eu digo mais, ela vem mais pelo ver hoje, porque os pais, eles fazem as suas ações e os seus filhos estão vendo. A gente quer que os nossos filhos sejam de bem, pessoas de bem, mas a gente fica fazendo confusão com os outros. Mas a gente quer que os filhos sejam bem. A gente fica enganando os outros, fica querendo se dar bem, furando fila na hora do lanche. Furando fila, é desonesto. Aí quer que os filhos, aí é um prato feito para Satanás, porque a fé, ela vem pelo ouvir, vem pelo ver. Mas o autor não diz que o outro lado, isso é uma faca de dois gumes, porque também a incredulidade, a frieza vem pelo ver e pelo ouvir. Porque quando a gente está ouvindo falar mal de servo do Senhor, falando mal de igreja, quem é que nos desanima? Quando a gente vê falar só, tem fofoca agora aí nas redes sociais, tem link só de fofoca, e a quantidade de gente vindo lá para ver só fofoca falando mal das pessoas, e você acha que quem comparece, passeia por estes ambientes, é uma pessoa espiritual? É nada. Não tenho nem medo de errar, porque espiritual é aquele que é movido de compaixão, aquele que dobra o joelho, aquele que olha um pastor que caiu e ora por ele, não fica dizendo bem feito, eu sabia que ele ia cair. Quando você está dizendo isso, você está sendo boca não de Deus, mas de Satanás. Lamento dizer, viu? Pastor, desculpa, é aniversário da igreja, mas... Desculpa aí, viu? 1 Coríntios 2, 9, 12 diz: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Sabe o que é isso aqui? Está muito além. Tem gente querendo deixar a igreja porque dizendo, o mundo está legal. O mundo nunca foi legal, gente. É ilusão. Eu conheço um monte de gente pelo trabalho que faz, que tem dinheiro, que tem condição, que tem isso, que tem aquilo, e é uma vida miserável, de desgraça, e diz que tem liberdade. Tem coisa nenhuma. O mundo não presta. E tem uns irmãozinhos querendo dar uma volta no Egito. No Egito só tem crocodilo. Se é que tem, eu nunca fui lá. Mas ele diz assim,
Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus revelou a nós, vocês. Não recebeu ainda? Está atrasado. Começa a abrir teu coração. Começa a deixar as coisas que te prendem a este mundo. Começa a se esvaziar de si mesmo. Coloca o joelho no chão. Coloca o rosto em pó. Deixa Deus operar. Então você vai entender esta revelação que está no versículo 10. Porque Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem? Claro, a nossa mente entende a mente do outro. Quando a pessoa chega falando do país, falando disso aqui, a gente entende, porque está no nosso contexto humano. Mas a gente tem que sair deste contexto humano e entrar num contexto do Espírito. E ele continua dizendo, da mesma forma ninguém conhece as coisas de Deus a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Recebe aí, meu querido, recebe agora aí. Para de se prostituir, para de fugir da tua casa. Para de trair teu marido e tua mulher. Para de fazer o que desagrada a Deus. E ele diz, nós porém não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Deus só não foi grátis a salvação. Ela custou muito caro. Ela custou muito caro. Mas o resto o Senhor tem dado para mim e para você. É grandioso. Como é que vem da nossa mente para nutrir a nossa própria mente? Apocalipse, nas 7 cartas das igrejas da Ásia, tá? Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3... tem uma expressãozinha que diz, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não disse só uma vez. A igreja tem que estar aberta ao Espírito Santo. Ouça o que o Espírito Santo está falando com você. A igreja precisa abrir os seus ouvidos para ouvir o que o Espírito Santo está falando. E Ele está falando neste momento para a sua vida. Está falando aqui, está falando em vários lugares, porque esta é a sua missão. Ele veio exatamente ao Espírito da verdade e veio para abrir os nossos olhos e entender a verdade de Deus. Amém? E aí voltando, Mateus capítulo 6, diz assim, tenham cuidado de não praticar as suas obras, 6:1, diante dos outros, para serem vistos por eles. Viu, irmãos? Tenham cuidado para não praticar. Tem um pessoal que quando vai evangelizar, é todo tempo fazendo selfie. Que negócio é esse? Eu ia dizer uma coisa que não devia. Qualquer coisa que vai fazer hoje tem que estar acompanhado pelo, não é um alfanie não, né? Que é o alfanie, mas é um celular, tudo que, meu querido, vá fazer a obra do Senhor. E que não publique, faça. Aí inventaram uma história dizendo, não, que é para o negócio pegar e os outros, a gente conseguir avançar mais, né? Cuidado com essas coisas, cuidado com as armadilhas de Satanás. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Ou seja, não queiram aparecer, meus queridos. Quando a gente está fazendo a obra de Deus, a gente não tem o que aparecer, não. A gente apenas tem que se entregar. Nós somos servos. A gente não tem elogio. Tem gente que diz, eu preguei e ninguém disse nada.
Tem gente que prega e sai perguntando: o que é que você acha que foi a mensagem? Não importa para mim o que você vai achar da mensagem. Eu vim aqui para trazer a palavra do Senhor. Eu orei a Ele pedindo isso. Por quê? Porque um dia ela me alcançou e eu me humilhei na presença dEle. Eu estou até chorando de vez em quando, coisa que não fazia. Porque a gente tem que entender que Ele é tudo, não é? Então, não faça isso, mas Ele diz aqui, a fim de serem vistos, né? Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Versículo 6, mas quando você orar, vá para o seu quarto. Experimente a fazer este ensino de Jesus, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está em secreto. Faça a sua oração em secreto, se ajoelhe diante do Senhor, só você e Ele. Eu garanto, não tenho medo de errar nesse ponto, que se você se trancar num quarto, for sincero com o Senhor, você vai receber coisas grandiosas do céu. Você vai estar traindo o céu para a terra. A maneira hoje de nós atrairmos Jesus lá da glória dele para cá, é através da oração joelho no nosso quarto secreto. É buscando. Atrai, viu? A maneira de ser na terra como é no céu, é buscando ao Senhor em oração. Pode orar 2, 3, pode orar a igreja, pode ter vigília, sim, pode, claro. Mas individualmente, você precisa buscar o Senhor, porque o Espírito Santo quer falar com você ontem, urgente, neste momento. Este momento Ele toca você, Ele quer transformar a sua vida. Ele quer te dar paz que você não tem. Ele quer mudar a sua história, porque Ele tem poder para isso. E quando orarem, não fique sempre repetindo as mesmas coisas como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Quando você ora da forma ensinada por Jesus, no lugar secreto, você está chamando o céu para a terra. Na oração você atrai a glória de Deus, você abre a porta para o Espírito Santo agir em você. Você atrai a presença inquestionável de Jesus Cristo para estar em você. Caminhando para o final. Vocês orem assim, Jesus diz, né? Quem está falando é Jesus. Ele diz assim, vocês orem assim, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Jesus está, sabe aonde? Na terra, e ele está começando a oração dizendo Pai Nosso. E é engraçado que na oração modelo, na oração base, na oração padrão que ele nos dá, ele não fala Senhor, porque ele fala Senhor, fala Deus, mas ele fala aqui Pai. Porque quando nós estamos diante dele, humilhado em sua presença, ou despido de nós mesmos, nós somos seus filhos. Então, ele diz, Pai nosso que está nos céus. E Jesus Cristo começa falando do céu aqui na terra. Aí ele continua dizendo, venha o teu reino. E ele vai falar, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nos ensina a pedir o reino. Porém, ele fala de algo muito sério, a vontade de Deus. Não é minha vontade. Às vezes a gente vai para um lugar e diz, eu não estava querendo ir. Deus moveu meu coração de fazer um propósito com Ele, de estar orando lá na nossa comunidade, às quartas-feiras, às 8 horas. E disse também para mim, aliás, aí eu disse para o Senhor, eu vou chegar mais cedo, e quem quiser conversar, orar, qualquer pessoa, eu vou estar ali de braços abertos para conversar e orar. Meus queridos, depois que eu comecei toda quarta-feira, é o dia que eu mais me acabo de trabalhar. Quando eu entro no carro para ir para a igreja, a vontade é ir para casa. Ou nem sair de casa, de tão cansado, de tanto trabalho. Imagina, mas eu vou. Às vezes eu vou tão cansado, que eu disse, Senhor, vai dar certo hoje? Eu não estou nem aguentando ficar em pé, os olhos estão aqui pegando fogo. Meus queridos, não tem uma vez
que a gente tenha parado para buscar o Senhor, mesmo cansado, desgastado, que não haja um mover de Deus tão tremendo, tão especial, que a gente veja a glória de Deus acontecendo. Porque quando a gente acha que a gente tem que estar muito bem para ir buscar o Senhor, é um grande engano. Do jeito que a gente está, pode estar quebrado, cansado, pode estar desgastado, vá à presença do Senhor que Ele renova as forças, Ele muda as coisas, Ele faz renovar em nós, e Ele faz nos ver. E aí, quando eu saio de lá, muitas vezes, 10 horas da noite, eu digo, obrigado, Senhor, e ainda saio. Teve um dia que foi tão maravilhoso que eu continuei até chegar em casa, e cheguei em casa, a Sônia não ouvia, mas eu ficava falando em mistério com o Senhor o tempo todo. Porque foi gostoso. Foi algo intenso demais. Parece que quando a gente está mais cansado, é que o Espírito Santo mais opera na vida da gente. Então se entregue a Ele. É para ser na terra como é no céu. No céu tem glória. Na sua vida tem que ter glória, assim na terra como no céu. E diz, dá-nos hoje o pão de cada dia. Fala de alimento diário. O maná no deserto era dado todo dia, não é? Para os irmãos que estudam na escola bíblica, exceto no sábado. O maná não podia ser estocado, não podia ser guardado. Era um exercício diário de busca. Assim deve ser a nossa vida espiritual, a nossa vida com Deus, nosso relacionamento com Cristo é diário, todo dia, amém? Glória a Deus, não pode ser estocado, viu? Às vezes a gente vai para um retiro, o retiro fala muito a vida da gente, né? Um retiro, um congresso, um seminário, uma imersão, mexe. Mas isso aí não é o suficiente, você não traz armazenado para o resto do ano, não. Isso é um norte para você continuar todo dia após aquele. Ali foi um sinal de Deus, ali foi uma direção de Deus, mas você tem que continuar todo dia. Por que é que não está acontecendo isso? Nós vamos para um seminário, vamos para um retiro, saímos cheios, com vontade de ganhar o mundo todo e no outro dia acabou. Por quê? Porque a gente deixa de buscar o Senhor. Porque a gente deixa de dar lugar ao Espírito Santo, porque a gente deixa de fazer a vontade de Deus, porque a gente deixa de se relacionar com Deus. Por isso, o pão vai falar disso, e pão é coisa da terra, né? Mas, chegando mais para o finalzinho, ele diz algo que agora vai mexer comigo, vai mexer com você. Agora é que a gente vai separar os homens dos meninos, como diz aqui no Ceará, né? Diz assim, perdoa as nossas dívidas. Esse não é o problema, porque Deus nos perdoa. Deus não tem retido perdão para quem quer que seja. Tem pessoas que têm crise dizendo, Deus não me perdoou, Deus não me perdoa, fiz coisas muito erradas. Deus perdoa. O problema é o que vem depois. Ele diz, assim como perdoamos, não temos o direito de reter o perdão de quem quer que seja. Se você retém o perdão de alguém, você não tem o perdão de Deus. É sério. Acaba tudo aí. Tudo de bonito que nós falamos da glória de Deus está agora em suas mãos. E não tem essa história de dizer, eu vou perdoar, vou perdoar quando eu sentir vontade. Não tem essa história de sentir vontade. Eu vou perdoar para esquecer. Você não perdoa para esquecer. Não tem problema de lembrar. Mas você tem que abrir a boca e dizer, eu perdoo. Quando você perdoar, você que está com alguma enfermidade aí, quando você perdoar, essa enfermidade vai sair, vai ser sarada. Quando você perdoar, a sua família vai voltar a ter paz. E aí vem dizendo, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Hebreus 1,4 diz, os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Aqui na terra,
Deus está enviando os anjos do céu para servir a você. Você nem vê muitas vezes, mas os anjos do Senhor estão agindo na sua vida. Nesse lugar está cheio de anjos. Se você abrir os seus olhos espirituais, você vai ver. Se você pedir ao Senhor, Ele te mostra. Está lotado de anjos aqui. Anjo guarda a sua casa, anjo guarda a sua família, anjo guarda seus filhos, tá? Porque não é porque a gente merece, não é porque a palavra dele diz isso, porque ele tem os seus anjos. E o último versículo, Hebreus 1:3, o Filho é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Jesus sustenta tudo o que disse, porque há poder na palavra dele. E a palavra dele salva você, a palavra dele liberta você. Se você está preso em alguma coisa, Jesus te liberta hoje, aí onde você está. Creia, receba a libertação dele, receba a cura aí onde você está. Mas receba Jesus. E se você ainda não tem Jesus no seu coração, receba ele, abra o seu coração e diga: eu entrego minha vida para Jesus hoje. Não adianta você se guardar. E se alguém está aqui nesse lugar, que ainda não recebeu Jesus Cristo, e ele está falando com você aí, intensamente, fique de pé para a gente orar por você. Tem alguém? Se tiver, a gente vai orar por você. É difícil, né? A gente sabe que é verdade, porque a palavra de Deus é muito forte e ela mexe com a gente, mas que coisa difícil é tomar essa decisão, né? Não entendeu não? Que é Satanás que segura? Então fica de pé que a gente ora por você.